Então, bom dia novamente. Hoje, dia 13 de novembro, vamos iniciar o capítulo 15 dos alunos do 9º ano da escola Mickey, onde nós iremos trabalhar América Latina anos recentes. Então, eu vou analisar esse capítulo e o objetivo principal, então, é analisar as características históricas, né, da América Latina, compreender, né, o conceito e os motivos que levaram à criação, identificar as ações imperialistas que marcaram a América Latina, analisar o aumento da desigualdade no continente, né, como efeito da crise econômica iniciada em 2008, e compreender os fatores que levam à violência no início do século XIX. Então, eu gostaria que vocês fossem anotando, tá, pessoal, as dúvidas que vocês tiverem, algum questionamento, tá? Para assim que eu terminar a explicação, daí a gente abre para um debate, ok? Tudo bem? Alguma pergunta, gente, antes da gente começar? Fazer o quê? Eu não entendi. É para fazer o quê? É para anotar no caderno as perguntas, os questionamentos. Alguma pergunta, gente? Nenhuma? Não. Pode iniciar. Então, beleza, então. Vamos lá, então. Pessoal, o conteúdo está na página 39, tá? Nós começamos ali na página 40, analisar a América Latina e a sua história. Então, primeiro a gente tem que entender que a América Latina, desde o processo de colonização, né, é uma colonização desigual, né, entre o norte e o sul, e a América Latina, ela vai desde o México, né, até a Argentina, e é uma região, né, que reúne diversos países diferentes e com características culturais diferentes, características econômicas diferentes, mas nós temos que primeiro descortinar algumas características aí, não só históricas, tá? Então, por exemplo, a América Latina, ela corresponde a 3,9% do território mundial, tá? É uma região que reúne várias idiomas, né? Principalmente derivados do latim, principalmente espanhol, português, francês. Que mais? É uma das áreas, segundo a ONU, né? A população é estimada em 569 milhões de pessoas. Nós temos ali Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, República Dominicana, Uruguai e Venezuela. Características econômicas, né? Então, nós temos o México, Brasil e Argentina como as nações latino-americanas mais ricas, né? E os 3 países são vistos, então, como países emergentes, né? E correspondem a 75% do PIB de toda a América Latina. Então, esses países também se destacam na produção industrial, né? Nosso país, a Argentina e o México, se destacam na questão industrial e na exportação também, né? De produtos manufaturados. E
a maioria dos países da América Latina, elas dependem de exportação, né? Principalmente de minerais e produtos agrícolas. E uma das características da América Latina é a desigualdade social. Então, é um dos grandes problemas, né, que nós encontramos na América Latina, é a concentração de renda na maior parte desses países. Com exceção de Cuba, tá? Porque adotou uma economia socialista. Então, praticamente todos os outros países têm como base uma economia de mercado capitalista, né? E as moedas de maior valor da América Latina é o real no Brasil, o peso na Argentina, peso na Argentina, no Chile e no México, tá? Como se deu o desenvolvimento econômico nesses países, né? Então, para a gente entender, ali os países que formam a América Latina possuem problemas semelhantes, né? Bem parecidos, né? Problemas sociais, economia atrasada, né? E fragilizada, né? Por governos corruptos, ou seja, condições de países de subdesenvolvimento. Então, na América Latina, nós também temos a agricultura de subsistência, né? Evoluída, tá? Com destaque para pesca, para caça, coleta. Então, outra característica, nós temos que entender que os colonizadores europeus, eles chegaram, né, aos países e deram continuidade, né, ao cultivo, principalmente voltado à exportação, né? E dessa forma, né, mesmo que esses países têm base de exportação dos produtos primários, né? Na verdade, a industrialização ela é mais lenta, né, comparada com os países de primeiro mundo, mas a policultura, a monicultura são as nossas principais formas de produção, tá bom? Dentre as atividades econômicas mais lucrativas dos países latino-americanos, nós temos a pecuária também, tá? Já que muitos animais como gado, né, não só o bovino, mas o caprino também, são criados em regiões, né, de clima tropical, ou regiões mais frias de clima tropical. Então, outra grande atividade também da América Latina é a mineração, tá, gente? O extrativismo. Principalmente, ainda nos países que nós já trabalhamos ali. Questão do clima, nós temos ali ainda na mesma organização da forma de relevo, a gente classifica, né, como unidades geomorfológicas mais importantes. Então, nós temos baixadas litorâneas, elevadas cordilheiras e grandes planícies, né, banhadas por rios. E uma característica geográfica, né, o desgaste da porção oriental da América do Sul. Clima. A América Latina ela fica numa zona de clima intertropical, né, onde o clima predominante é o quente, tá? E a característica, só que essa característica não abrange a região da Argentina e o Chile, tá? Devido às regiões montanhosas dos Andes. Mas, enfim, a América Latina é muito grande, né? Então, a diferença de latitude também ela varia muito. E a diversidade vegetal também. Então, nós podemos destacar a floresta amazônica, o cerrado, a caatinga, o pampa, os estepes, né? E também os desertos lá do México, né? Atacama e da Patagônia. A questão hidrográfica, tá? Eu tô fazendo uma situação geral aqui antes da gente iniciar as questões históricas, tá? A questão hidrográfica, a maior parte do relevo, então, é disposta por rios, tá, gente? E que correm no sentido oeste para leste. Por quê? Porque o paredão da Cordilheira dos Andes faz com que eles irem em essa direção ao Oceano Atlântico, tá? Outra questão religiosa, mesmo apresentando um grande número de religiões, né? Desde os evangélicos, protestantes, religiões afro, né? Africanas, indígenas, a religião que predomina na América Latina ainda é o cristianismo, tá?
que tem como ponto central, né, Jesus, né, e os principais ensinamentos, né, se encontram na Bíblia. E a população da América Latina, ela é formada basicamente por jovens, tá? Então, cerca de 80% da população mora na zona urbana, cidades de grande e médio porte, principalmente, e os principais grupos étnicos são o branco, né, descendente de portugueses e espanhóis, o negro, descendente de africanos, e os pardos e indígenas. Algumas características e informações econômicas da América Latina, tá? As maiores cidades, São Paulo, né, que fica aqui no Brasil, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Buenos Aires. E a cidade do México, fica no México, Bogotá, na Colômbia, Caracas, na Venezuela e Quito, no Equador. As principais atividades econômicas da América Latina é agricultura, mineração, indústria, turismo e extrativismo vegetal. O maior bioma é a Amazônia, tá? A floresta amazônica. O maior rio é o Rio Amazonas, e a maior cadeia montanhosa é a Cordilheira dos Andes. Na apostila de vocês, nós temos ali América Latina, as questões históricas, agora a gente vai abordar, tá? Peguem lá na página 40. Na página 40, a gente traz para a gente algumas, situa-nos, né? Algumas características históricas. Então, como eu já falei para vocês, a América, né? Desde do Alasca, Canadá, Estados Unidos, a América Central, a América Latina, é uma América indígena. Então, desde os esquimós até os tupis, até os indígenas argentinos, enfim, América Latina, América do Sul, América Central, América do Norte, é América indígena. Então, nós temos ali também um processo de colonização desigual, né? Onde o Norte foi colonizado de uma forma diferente do Sul e da América Latina, consequentemente. Então, nós temos características diferentes do processo de colonização. E a América Latina não foi diferente, tá? Então, nós temos ali praticamente todos os países são colonizados pelos espanhóis na América Latina, menos o Brasil, alguns países também, a Guiana Francesa, os franceses, e, enfim, em relação às questões históricas, o processo de colonização, processo ligado à mão de obra escrava, então, também, né? A exploração da mão de obra escrava africana, a exploração da mão de obra indígena, tá? Além da exploração da mão de obra, também a gente leva em conta o massacre, né, às populações indígenas e a exploração não só da economia, né, mas também dos seres humanos. O que leva, né, a uma característica bem marcante atual, né? É um dos motivos pelo qual a América ela ainda sofre com muitos problemas sociais, muitos problemas econômicos, está ligada à forma como nós fomos colonizados, tá, gente? É tudo consequência de um processo histórico, né? Então, se eu perguntar para vocês o que vocês já ouviram falar da América Latina, né? Eu vou começar a questionar, começar daí, né? O que vocês sabem já da América Latina? Eu gostaria que vocês falassem para mim algumas características que vocês já tenham conhecimento da América Latina, para a gente começar do que vocês já sabem. Eu sei que o Haiti foi o primeiro país a se tornar independente. E eu sei que a América Latina tem os países que foram colonizados pelos portugueses, espanhóis e franceses. Por isso que é a América Latina, que é a língua derivada do latim. Uhum. Gabriel, Breno, Rafael?
A América Latina, deixa eu ver, a- é formada por vários países que foram colonizados por exportação, ou seja, grande parte das riquezas que existiam nesses países estão agora na Europa. Uhum, muito bem, O próprio ouro, por exemplo. exatamente, muito bem. E a América Latina foi explorada, né? Muito. Tipo, lá Até hoje, né, gente? nos Até Estados hoje. Unidos foi imigração e aqui foi exploração. Exatamente. Mais Ou alguém? seja, resumindo, os únicos países que se deram bem com tudo isso foi Estados Unidos e Canadá. Por isso que nós é até dividido, né, América Latina, né, da América do Norte, né? Porque o próprio processo de colonização já foi diferente, né? Enfim, pessoal, a América Latina, então, como vocês falaram, a Ellen falou, o Breno falou, enfim, muito bem colocado, composta por países, né, que falam a língua latina, né, português, espanhol, e são 20 países, tá, gente? Que, como eu já citei o nome dos países, e nós temos ali os Estados Unidos e o Canadá, eles não fazem parte da América Latina. Então, fica estabelecida essa separação aí, que não é oficial, tá, gente? Não é oficial. Mas em relação à história América Latina, o termo, né, América Latina vem desses relatos históricos aí desde Napoleão III, que ele usou esse termo, né, para separar por questões linguísticas, né, e também culturais. Mas há controvérsias em relação a o surgimento dessa expressão aí, tá? Independentemente de quem tenha usado esse termo primeiro, né, o Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, ele oficializa a situação por meio da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, CEPAL, visto, então, que os países da América Central, América do Sul, né, e a diversidade étnica, ela é muito, muito presente. E, enfim, algumas características eu já falei para vocês, né, da América Latina. Em relação à colonização, nós temos uma semelhança muito grande, né? Por quê? Porque a gente foi colonizado pelos portugueses, espanhóis, franceses, e como característica a exploração, né, das metrópoles, né? Característica principal ali, a exploração dos nossos recursos, recursos naturais, da nossa mão de obra, né, tanto a indígena, enfim. Por isso que a economia interna dos nossos países, da América Latina, acaba sendo prejudicada, porque já que as produções, né, já que há uma desigualdade muito grande, né, uma desigualdade social muito grande presente nesses países, né, latino-americanos, em decorrência do próprio processo de colonização. Então, esse fato, ele justifica por que no período eleitoral as terras, né, eram propriedades das elites, né, além da descolonização, acabou não mudando muito, né, com o passar do tempo. E, apesar das semelhanças, nós também, em relação à colonização, né, dos países da América Latina, cada país que compõe a América Latina certamente possui características diferentes, né? Características que nós podemos analisar através da nossa cultura, através da nossa economia, através dos nossos grupos étnicos, através das questões geográficas também, né? Que é uma característica diferente, um país do outro, enfim. Em relação à economia, né, como eu já falei para vocês, a nossa economia praticamente é agrícola, né, desde o processo colonial até hoje, né, e as exportações, elas ganham força, né, no Brasil a partir de 1929, porém, os países latino-americanos, eles são impulsionados, tá, gente, pelo consumo de produtos industrializados,
principalmente vindos de outras potências, né? Principalmente da Inglaterra e depois também dos Estados Unidos. E, além disso, parte desses países latino-americanos, eles também sofrem com problemas socioeconômicos, tá? Como o analfabetismo e a pobreza, tá? Que são fatores que vão sendo agravados devido à desigualdade social, que é presente em praticamente, na verdade, em todos os países da América Latina, né? E que também nos classificam como subdesenvolvidos, né? Na apostila de vocês, fala-se sobre a crise econômica, né, da América Latina, tá? Então, nós temos ali um gráfico, tá? O PIB dos países em 2010. Bem interessante a gente analisar esse gráfico da página 42, tá? Vocês estão vendo ali, gente, esse gráfico? Sim. Na página 43, nós temos ali algumas características, né, do desenvolvimento econômico do século XXI. E algumas características que nos levam à descentralização econômica, reversão na tendência de valorização das moedas, acúmulo de reservas, né? Enfim, temos algumas características ligadas à industrialização. Dá o exemplo da Venezuela, né, questão do petróleo. Em relação à questão da desigualdade social, gente, só voltando um pouquinho, né? Pro, Oi? o que é recessão? Oi? Recessão, o que é? Recessão é como se estivesse regredindo economicamente, sabe? Evolução e recessão. Entendeu? Sim. Então, vamos lá. Então, em relação à questão da desigualdade social, gente, página 44. Então, assim, como a gente analisa que é um fator que nos liga, né? Assim, que acaba ligando os povos latino-americanos. Desde o processo de colonização até hoje, nós temos aí questões que nos ligam. Tanto as questões indígenas, né? Porém, o Brasil, diferente dos outros países de língua espanhola, nós acabamos não se ligando tanto, né, às vezes a gente não se equipara aos outros países latino-americanos devido à língua. Vocês já perceberam isso? Como se nós não fôssemos latino-americanos, né? Porque o Brasil é o único país colonizado por portugueses, todos os demais são colonizados por espanhóis, falam a língua espanhola, então é muito comum, eles se entendem perfeitamente. Claro que é diferente, a questão linguística se difere de um país para o outro, mas eles conseguem entender muito bem o que um país está falando e o outro. Então, assim, porém, o que nos liga é as questões de desigualdade social. Em relação a isso, nós temos alguns pontos que nós devemos estar analisando, tá, gente? Em relação à crise econômica e à instabilidade das políticas governamentais, nós temos ali o aumento da pobreza, né? Então, independentemente de de diferenças de poder que se esteja se falando, nós temos em conta que a desigualdade e a pobreza, elas só estão aumentando ano a ano, né? A Comissão Econômica da América Latina e o Caribe,
fizeram um relatório em 2007 e atestou, então, que, em virtude, então, desse crescimento da desigualdade social, né, o poder aquisitivo das famílias caiu, né, em virtude do colapso de programas assistenciais às populações mais carentes, e esse relatório apresenta, então, o que nós já sentimos, né, que é o aumento das diferenças de renda entre as famílias pardas, brancas e negras. Apesar da desigualdade social histórica na América Latina, a crise de 2010 ampliou os números que separam os ricos dos pobres. Então, na página 45, nós temos ali outro gráfico, temos um gráfico da pobreza no Brasil, né? Então, vocês estão com a apostila em mão, gente, para analisar esse gráfico? Sim, prof. E não é a crise de 2008? Também. Gente, a crise começa desde 2008, tá? Desde 2008. A crise foi, né, constatada pela quebra do banco lá nos Estados Unidos, e que vai atingir o mundo todo, né? Mas a crise, ela se estende, tá? Se estende. No caso aqui, que eu citei 2008, foi a crise de 2008, que foi a crise de 2010, né? Que foi depois feito um relatório em 2017 em relação à crise de 2010, que constatou, então, essa desigualdade entre brancos, negros e indígenas, e um fosso enorme que separa, né, os ricos dos pobres. E daí, na página 45, nós temos esse gráfico da pobreza no Brasil, que mostra, né, o processo, né, de ser harmonizada, tá, gente? Esses dados aqui, nós temos duas questões ali bem importantes, né? O que fizeram os índices de pobreza cair entre os anos de 2003 e 2014, e em que ano a crise econômica atual começou a apresentar efeitos nos relatórios sobre a sociedade brasileira. A crise se iniciou lá em 2008 e ela veio se estendendo ao longo dos anos, e assim, é como um efeito dominó, né? Ela tende a provocar cada vez mais danos, né, à sociedade de forma geral. E tá levando o quê, pessoal? Não só o que a desigualdade social provoca? A fome, as doenças, né, a violência. Então, nós temos ali o aumento da desigualdade social nos países latino-americanos, como o aumento da violência como uma das principais características, né? Então, nós temos ali dados que mostram para a gente, na página 45, que foi publicado em 2018, que a América Latina é considerada a região mais violenta do planeta, né? Essa afirmação, segundo os dados, elas nos coloca, então, como uma afirmação muito alarmante, né, problemática, e no qual coloca o nosso continente como... porque o continente abriga apenas 8% da população mundial. Então, assim, por isso que é tão alarmante, né? 8% da população mundial e registra 33% dos homicídios ocorridos no mundo, aqui na América Latina. Então, assim... Brasil, Colômbia, México, Venezuela respondem por 25% dos assassinatos no mundo. É muita coisa, né, gente? É muita coisa. Tá? E os principais motivos, né, dessa má distribuição de renda, dessa desigualdade social, é a pobreza endêmica, né, que é a falta de infraestrutura, né, nos centros urbanos, o tráfico de drogas, uma grande quantidade de armas em poder do crime organizado. Enfim, bem legal essas questões que o texto traz para a gente aqui. E na página 46, nós temos um fragmento de uma reportagem bem interessante, que eu vou ler para vocês. A pouca confiança nas instituições é outro fator relevante. Por isso é necessário criar instituições eficientes, profissionalizar as polícias
e aproximá-las dos cidadãos. Ressaltou a AFP. Natália Álvaro, diretora de Segurança Cidadã do BID. A rápida e desordenada urbanização, o estancamento da produtividade nas cidades e o desemprego juvenil são os fatores que estariam por trás desta triste recorde, segundo o BID. Na região há 7,1 milhões de jovens desempregados e 15,1 milhões que não estudam nem trabalham. As análises apontam que o número de 1% no desemprego juvenil conduz a um aumento de 0,34% na taxa de homicídio, indica o relatório. Há ainda uma banalização da violência, adverte Lúcia Dammert, especialista em temas de segurança da Universidade de Santiago. Soma-se a isso a presença do crime organizado, expressa em facções de tráfico de drogas, tráfico de pessoas, mineração ilegal, além do alto uso de armas de fogo, especialmente na América Central. Com essa presença de armas, há um aumento do uso da violência para acabar com os problemas cotidianos, explicou Dammert. Existe também uma baixa legitimidade da polícia e da justiça. Apenas 20 de cada 100 homicídios resultam em uma condenação, quase metade da taxa global. Então, a partir desse fragmento, dessa reportagem, a gente já pode ver, né, o que causa a violência na América Latina, qual é a relação do emprego né, juvenil com o aumento das taxas de homicídio. Então, nós podemos até fazer um paralelo à nossa realidade aqui, da nossa fronteira, né, que está também ligada ao Paraguai, né? Então, assim, o desemprego, os problemas sociais levam muitos jovens a partir para a criminalidade, para o subemprego, né? Ou mesmo nem só para a criminalidade, mas também para empregos informais, né? Como o contrabando ou outras formas de outra fonte econômica que não seja o contrabando e o tráfico de drogas, né? Mas é uma realidade uma realidade da América Latina, tá, gente? Então, assim, quando a gente vê algumas características nossas aqui da nossa cidade, da nossa região, né? Que está ligada à realidade da América Latina em si, né? Devido a todos os problemas desencadeados ao longo dos anos. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Alguém quer fazer um comentário, gente? Vamos abrir, então, a aula para comentários. Eu quero que vocês falem o que vocês acham, o que vocês acham quais seriam as vias, né, para a América. Olha, a América, 25% dos assassinatos do mundo vem da América Latina, né? Nós só temos 8%, né, da população. Que isso é muito preocupante. A gente tem que evitar isso. Como nós faríamos isso, gente? Como? Mas, igual o professor lá que você passa a aula dele, ele diz que não dá para discutir muito sobre a história recente, porque ainda está muito recente. Então, ainda tem que esperar uns anos para ver. Mas a gente não dá para discutir. Como é que é? Eu não entendi, Ellen. Sobre a história recente, sabe? Porque ainda não está completa. Não dá para discutir a história recente? O cara lá que fala, não sou eu, não. Mas se a gente não discute o que está acontecendo hoje, como é que nós vamos ter um posicionamento, um ponto de vista para mudar a nossa realidade? Então fala lá, o cara lá que fala, porque assiste a vídeo aula história que dele. nós estamos, o que nós estamos vivendo hoje, assim, eu costumo dizer para os meus alunos assim, gente, não existe futuro, né? O futuro ele ainda não chegou, ele está lá, mas o que é o futuro? É o que nós estamos fazendo hoje.
Então, a história do tempo presente, a história que nós estamos fazendo hoje, é o que vai determinar o nosso futuro. Então, assim, não adianta eu falar assim, ai, gente, eu quero ser magrinha no futuro. Eu quero ir para a praia, eu quero perder 20 quilos. Mas daí, no meu tempo presente, eu não estou me alimentando bem, eu estou comendo muito mal, eu não estou fazendo exercícios. Isso, o que vai acarretar no meu futuro? Eu não vou perder peso. Então, assim, o que é a perda de peso? Ela é hoje. Então, não adianta eu querer algo para amanhã, né? Eu não estou fazendo isso hoje. Então, a história é mais ou menos assim. É necessário a gente visualizar o hoje, né? A construção do hoje, a construção da história do tempo presente, para a gente visualizar o que será no futuro. Vocês estão estudando hoje, estão presentes na aula, estão fazendo as atividades, estão construindo o quê? O futuro de vocês. Então, assim, com certeza, se vocês estão estudando hoje, amanhã vocês vão ser, se vocês estão sendo ótimos estudantes hoje, vocês serão ótimos estudantes amanhã. Estão construindo o futuro de vocês, no presente. É a mesma coisa a história, né? Se nós não discutimos a história presente, as ações políticas presentes, as ações econômicas do presente, provavelmente nós também não saberemos as ações, a história, porque a história se faz só no tempo presente. Eu não faço a história do passado, eu conto a história do passado. Eu também não faço a história do futuro, porque eu estou construindo a história no presente, só. E essa discussão é muito importante, gente. A gente saber, né, que hoje, por exemplo, o nosso país, o nosso continente vive esse processo de violência intensa, né? Nós temos medo de dormir com a janela aberta, temos medo que leve o nosso carro, medo de sermos assassinados. É que Mundo Novo é uma cidade, né, que não tem taxas de mortalidade e violência, ainda são baixas, né? Mas numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, é muito comum, né? Muito comum, muito comum, muito comum. Nos noticiários todo dia, as pessoas sendo mortas, sendo assaltadas, sofrendo violência física, violência, enfim. É necessário a gente discutir isso. Pessoal, está acabando a aula, falta 1 minuto. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês podem me perguntar por escrito, tá? Ficou alguma dúvida, gente? Não. Não. Tchau, Pro. Tchau. Gente, Tchau. tem o texto para tirar qualquer dúvida, tá? E na página 47 tem uma atividade ali para vocês fazerem. Que página que eu não vi? 47. Tá, ok. Gente, um beijo, bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau.